Bom, vamos seguindo agora, trazendo para você uma entrevista. Está conosco aqui no nosso estúdio em São Paulo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo bem, ministro? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença e pela entrevista. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Bom, ministro, para começar, queria falar um pouquinho a respeito da questão do lixo, né? Hoje o senhor teve duas agendas, inclusive, tratando desse assunto, né? Esteve em Minas Gerais e na Bahia, tratando da questão do lixo, que é algo que, desde que o senhor assumiu o Ministério do Meio Ambiente, o senhor tem demonstrado bastante preocupação, sempre fala que o problema das cidades é o grande problema ambiental do Brasil. E numa das agendas que o senhor teve lá em Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, no lançamento lá de uma central que vai tratar de resíduos sólidos, o senhor deu um número que me impressionou bastante, que é o fechamento de lixões, que desde o início da atual gestão já foram fechados 600 lixões aqui no Brasil. Como isso foi feito e qual o destino desse lixo todo que era despejado nos lixões? Para onde está indo agora, ministro? Bom, é importante lembrar que a gente tem mais de 3 mil, mais de 3 mil municípios no Brasil com lixões, ao invés de ter aterro ou destinação adequada. Isso é vontade política, investimento, é estratégia, né? O que a gente fez? Ajudamos os municípios a estruturar equipamentos de coleta seletiva, de triagem, né? As cooperativas de reciclagem e também o destino final. Os aterros são, vamos dizer assim, algo necessário. Nós não temos ainda o aproveitamento energético no Brasil, que é você transformar o lixo em energia, principalmente através da incineração. Então, os aterros passam a ser a destinação adequada ou mais adequada dentro dos possíveis. Nós ajudamos os municípios, demos recursos, demos equipamento e, pela primeira vez na história, o número de lixões no Brasil caiu substancialmente, 20%, em relação ao que era no início do governo, algo que vinha crescendo há décadas no país em razão do descaso, a falta de interesse, né, das pessoas com essa agenda ambiental urbana. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Ministro, boa noite. O senhor, de fato, é muito atento à questão da evolução tecnológica, à questão do meio ambiente urbano. Nesse momento, ministro, que nós estamos dentro de uma crise sanitária, de certa forma, com o seu desfecho indefinido, como é que o senhor vê o ambiente, a questão ambiental dentro dos prédios, dentro das situações normais de vida, de trabalho, de moradia? Quer dizer, estamos atentos, estamos fazendo o que podemos fazer para melhorar a questão da qualidade do ar nos escritórios, né, nos prédios comerciais, nos shoppings. Temos algo a fazer nesse sentido para mitigar o problema da contaminação, que é uma contaminação do ar também, né? Mas no caso por vírus. Bom, um dos temas, Fiuza, da Agenda de Qualidade Ambiental Urbana é justamente qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos. Aliás, o ar só não é pior no Brasil e nos grandes conglomerados, aí, nos conurbações, né? Graças ao etanol, que é o nosso combustível exemplo para o resto do planeta, combustível renovável. Porque se a gente não tivesse o etanol como fonte importante de combustível para os nossos veículos, as cidades seriam ainda mais poluídas em razão da queima dos combustíveis fósseis, gasolina e óleo diesel, né? Agora, há um esforço importante que a gente tem feito de ajudar o transporte coletivo público, geradores, você citou os prédios, né? Muitos prédios ainda têm gerador de energia, aquele backup de energia, feito com o diesel. Você tem que fazer a transição para o gás, né? Biogás ou gás, enfim, você vai diminuindo as emissões, né? É muito menos poluente. Em relação aos veículos, a mesma coisa. Se aumentar a frota de etanol que é exemplo, como eu já disse, para o mundo, combustível renovável, né? Tecnologia brasileira, biomassa, fixa carbono no solo. Com relação à parte ambiental dos prédios que você se referiu, a gente pode aqui lembrar algumas coisas importantes. Diz respeito à diminuição, por exemplo, dos gases, do sistema refrigerado. O Brasil tem um programa que diminui os gases, aquele HCFC, que é o gás que tem dentro da geladeira, os sistemas de ar-condicionado, e vão sendo substituídos. Mas lembrando sempre que o nosso problema ambiental no Brasil decorre, sobretudo, daquilo que foi deixado para trás, né? A falta de saneamento, a falta de gestão do lixo. E graças ao setor privado e graças ao agro brasileiro, nós temos o etanol que melhorou a qualidade do ar. José Maria Trindade, em Brasília, faz a próxima pergunta. Diga, Zé.
Salve, ministro. Eu sempre achei isso muito interessante, já até falei isso pessoalmente com o ministro. Nós estamos hoje com a população quase 80% urbana. O Brasil mudou, acho que o mundo inteiro e o Brasil também. E todo mundo fala muito mais de poluição no campo do que nas cidades. Eu acho que um sinal vermelho está sendo aceso aí exatamente sobre essa questão de lixo. O lixo se multiplica. Mas, ministro, a minha pergunta é sobre esse alerta de desmatamento, que é o maior da série histórica, e o mês passado, né, houve um alerta muito grande, que aumentou muito o desmatamento. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse alerta de desmatamento e como é esse acompanhamento em tempo real de desmatamento no Brasil. Há uma distorção a respeito desses índices, que é o seguinte, Zé Maria. O sistema óptico, como você mede o desmatamento na Amazônia? Você pode medir satélite óptico, que é aquele que enxerga, né, quando as nuvens quando está aberto, e você tem um sistema de radar que enxerga através das nuvens. O sistema do DETER, que é o sistema do INPE, para alertas de desmatamento, é para dizer, olha, ali está tendo, no outro lugar também está tendo. Ele não é um instrumento para medir volume, ele é para alertar onde estão os focos de desmatamento, os pontos onde tem o desmatamento. O que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro? Você tinha mais nuvens, né? Foi um período muito coberto na Amazônia por nuvens, e o sistema do DETER não computou os desmatamentos que estavam ocorrendo em janeiro e fevereiro. Quando em março e abril aquele local abre, né, começa a ter mais visualização do sistema de satélite óptico sobre o que está acontecendo no solo, vem um volume de desmatamento como se tivesse todo ele concentrado em março e abril, quando na verdade ele deveria ter sido diluído ao longo, o cômputo desse volume de desmatamento, diluído ao longo do cômputo de janeiro e fevereiro. Mas de qualquer maneira, isso só reforça a nossa defesa, que tem sido de que precisa fazer a regularização fundiária para melhorar o problema do desmatamento ilegal na Amazônia. Precisa ter o pagamento por serviços ambientais, precisa ter o zoneamento econômico-ecológico, precisa colocar de pé finalmente a bioeconomia para além das ações de comando e controle. Lembrando que na semana passada eu fiquei 4 dias na Amazônia, eu, presidente do IBAMA, presidente do CMBio, acompanhando pessoalmente todas as operações de fiscalização no eixo ali no estado do Pará, que é onde está concentrado mais de 40% do desmatamento no Brasil. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Ministro, boa noite. Você falou, Ricardo, quanto aos lixões, que foram reduzidos em 20%, são 600, se eu não fiz a conta errada, é isso aí? Os outros lixões, como é que você vai fazer para eliminar? Ministro, qual é o projeto? Essas ações, Augusto, elas têm que ser feitas em 2 frentes. Uma frente é como você ajuda os municípios, a quem incumbe, né, a coleta e a destinação do lixo, ajudar os municípios a se estruturarem. Os muito pequenos têm dificuldade, porque custa caro manter aterro próprio, custa caro ter equipamentos, né, equipamentos adequados de transporte, de disposição. O aterro adequado, ele implica que você faça toda uma cobertura embaixo ali, tem para captar o chorume, tratar o chorume. Então, qual é a solução para os pequenos municípios, os locais que têm menos estrutura? Criar consórcios. Você consorciar os municípios, colocar equipamento, colocar tecnologia, e esse consórcio atende a vários municípios ao mesmo tempo. É justamente o que nós fizemos hoje lá na Bahia. Então, um aterro em Santa Cruz de Cabralha, que vai atender 8 municípios no entorno, investimento de 50 milhões de reais. Por outro lado, também a parte de logística reversa. As empresas, em razão da Política Nacional de Resíduo Sólido, ela tem obrigação de recolocar o produto, parte do seu produto que foi vendido, recolocar de volta na chamada economia circular. Você reinserir, né? Então, essa parte de trazer de volta, que é o acordo de logística reversa, então você recolhe embalagem, recolhe vidro, recolhe medicamento, eletroeletrônicos, baterias, pilhas, óleo, lubrificante. Esses acordos, Augusto, ficaram parados por 10 anos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos existe há 10 anos e nós fizemos em 2 anos o que não foi feito nos últimos 10. Inclusive, algo que estava sendo muito esperado, que é o SINIR, o Sistema Nacional Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos. Informações, tudo eletrônico, tudo na internet, você saber em todos os municípios do Brasil
quanto de lixo é produzido, que tipo de lixo é esse, aonde ele está sendo gerado, quem está transportando e para onde está transportando. Isso é uma ferramenta fundamental para você fazer a gestão, né, do resíduo sólido, a gestão do lixo no país. Então, recursos para os municípios, tecnologia, consórcio e logística reversa com o setor privado. Lembrando que nós fizemos, só para concluir, a logística reversa de medicamento, tudo aquele medicamento velho, vencido, que você tem em casa, e o pessoal, em geral, ou joga no lixo, vai parar no aterro comum, ou descarta na privada, no vaso sanitário, vai parar no lençol freático, vai parar no rio. Então, o que acontece? Nós criamos com o setor de medicamento toda uma logística para recolher os medicamentos. Você devolve os vencidos na farmácia e ela se encarrega de entregar para a fábrica, que, por sua vez, incinera. A mesma coisa com os eletroeletrônicos, controle remoto que você não usa mais, liquidificador, torradeira, aquela televisão velha. O que você tiver de coisa de eletroeletrônico, o setor de eletroeletrônico agora, graças ao acordo logística reversa, vai recolhendo, desmontando, tira os metais, tira os plásticos, separa o que pode ser reciclado e dá a destinação correta para o produto. E como isso, óleo lubrificante, bateria, pilha, lâmpada, enfim, uma série de produtos. Ô, ministro, e voltando à questão do desmatamento, agora na resposta que o senhor deu, inclusive a pergunta do Zé Maria, o senhor apresentou uma explicação aí para esse aumento das queimadas, do desmatamento, na verdade, em março e abril, porque os dados de janeiro e fevereiro ficaram concentrados e acabaram depois entrando nos cálculos de março e de abril. Essas explicações como essa que o senhor deu agora, têm chegado aos investidores estrangeiros e a governos de outros países? Porque o Brasil é sempre alvo de muitas acusações em relação ao que seria uma má gestão ambiental. Explicações como essa que o senhor nos deu agora têm chegado a outros países, ministro? Menos do que a gente gostaria. E, infelizmente, porque graças aos maus brasileiros que gostam de falar mal do seu país aqui dentro e lá fora, né? Eu lembro, já contei aqui na Jovem Pan, que quando eu estive na Europa e nos Estados Unidos em 2019, eu ouvi dos repórteres, dos editores dos jornais, o pessoal das redações da BBC, da CNN, vários. Ouvi lá fora de que a maioria das matérias que são contra o Brasil partem da imprensa brasileira, partem de brasileiros que falam mal, que fazem críticas, que colocam temas muito, inclusive, distorcidos na imprensa no exterior. Quer dizer, é impressionante que ao invés de você trabalhar para defender o seu país, essas pessoas, para atingir o governo, para atingir o Bolsonaro, para criar uma falsa narrativa, né, ajudam a criar lá fora um movimento contrário a nós. Isso não quer dizer que não tenham problemas, como eu já disse, mas os problemas estão muito longe de ser aquilo que vem sendo reproduzido lá fora. A gente tenta aqui corrigir a narrativa, mostrar os fatos, mas é impressionante, né? A militância disfarçada de jornalismo é uma coisa assustadora, realmente. E aí, o que o governo tem feito para essa recuperação de imagem, ministro? Nós temos esse ano vários eventos internacionais. O primeiro deles, eventos que começaram com a cúpula do clima, com o presidente Biden e o secretário Kerry, e terminam com a COP26 no final do ano em Glasgow, na Escócia. No meio do caminho, tem a COP15, que é da biodiversidade, que é recepcionada pelos chineses. Tem a reunião do G7, G20, o Food Summit, que é um encontro internacional para tratar da questão da agricultura e alimentação. E a própria Expo Dubai, que vai ser no final do ano, a abertura da Assembleia Geral da ONU. Então, esse é um ano de vários eventos internacionais. O primeiro deles, que foi, vamos dizer assim, o teste que a gente fez com relação à opinião pública internacional, o Brasil foi muito bem. O discurso do presidente Bolsonaro foi muito elogiado, foi elogiado inclusive pelo presidente dos Estados Unidos, contrariando esses que gostam de militar contra nós, dizer que o Brasil não pode nem negociar com os Estados Unidos, etc. O presidente dos Estados Unidos e o secretário Kerry elogiaram muito o conteúdo que foi trazido pelo presidente Bolsonaro, elogiaram a posição do Brasil e disseram que o Brasil foi um dos países mais ambiciosos, tiveram as posturas mais assim, comprometidas com a questão climática e ambiental internacional nesse encontro promovido pelos Estados Unidos. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho. O problema é que tem muita gente do contra que quer ver o quanto pior, né, melhor para eles e que trabalha diuturnamente contra a imagem do Brasil aqui dentro e lá fora. Fiuza. Ministro, nós estamos entrando aí numa crise hidrológica, né? Se anuncia uma estação seca aguda, né? Assim, sem precedentes nos últimos anos. Em relação à região amazônica, o chamado verão amazônico, né? Que se dá no inverno do resto do país, com menos água caindo, com menos chuva
Existe algo que possa ser planejado para que a estação de queimadas não seja mais grave do que normalmente é, algo relacionado a brigadas? Como é que se faz para planejar, ministro, um agravamento da questão das queimadas com essa possível estação mais seca do que as anteriores? Fiuza, são duas frentes. Uma é prevenção. Prevenção é você limpar o pasto, por exemplo, tirar aquela matéria orgânica que quando fica seca vira um grande material combustível, recolher galhos, fazer a limpeza realmente das áreas, né? Fazer os aceros, que são aquelas aberturas de áreas para evitar que o fogo passe de uma área para outra. Então são medidas preventivas. Quem faz a medida preventiva? Em geral, os privados, os donos de áreas particulares e os estados. São os estados que promovem nas suas respectivas jurisdições as ações de limpeza, prevenção, enfim, aceros. O governo federal faz nas unidades de conservação, nas terras indígenas, que é o que compete ao governo federal. Então, isso do ponto de vista de prevenção. Agora, do ponto de vista de preparação para o enfrentamento das queimadas, né, quer dizer, o combate, o que nós fizemos no ano passado, estamos aumentando esse ano. Esse ano vai para 3.300 brigadistas contratados entre IBAMA e CMBio em todo o território nacional. Nós estamos aumentando de 6 aviões daquele Air Tractor, que são o que faz, despeja água, né, água e material para combater o incêndio, de 6 para 16, 8 helicópteros, equipamentos bastante modernos, tem uns agora, inclusive, que estão sendo comprados pelo governo federal, de equipamento de ponta, né? E se junta a isso, evidentemente, ao esforço da Defesa Civil, dos estados, dos corpos de bombeiros estaduais, mas o governo federal está fazendo isso, treinamentos, inclusive, de proprietários rurais para saber como combater o fogo na sua propriedade. O trabalho de prevenção é muito importante. Só lembrar que o ano passado, enquanto nos atacavam muito na questão, naquela queimada do Pantanal, lembrar que a Califórnia queimou nos maiores índices de incêndios dos últimos 18 anos. E qual foi a explicação dada lá na Califórnia? Que a exemplo do que aconteceu também aqui no Brasil, que se não deixou, por questões ideológicas, dogmáticas, não se deixou usar o fogo preventivo, chamado fogo frio, e tampouco a limpeza do pasto e das áreas verdes que estavam secas no momento adequado, também na Califórnia, a esquerda que domina o governo da Califórnia não deixou utilizar essas medidas preventivas. Resultado, acumulou material orgânico, massa orgânica nos bosques da Califórnia e quando pegou fogo numa proporção que era muito difícil de controlar. Este é um artigo do The Guardian. Isso não é opinião nem do ministro Ricardo Salles, nem de gente ligada ao governo brasileiro. Isso está no The Guardian, a explicação sobre os grandes incêndios da Califórnia no ano passado. Zé Maria. Ministro, eu conversava no Congresso Nacional com alguns deputados e citamos muito o senhor sobre a dificuldade que os governantes, os ordenadores de despesa, ministros, governadores e prefeitos, enfrentam quando deixam o mandato, né? Eu ouvi lá caso de deputado que tem 840 processos. Me contaram, inclusive, que um primo dele era prefeito, deixou a prefeitura e entrou na faculdade para fazer direito, porque não dava conta de tanto processo. Ainda bem que o senhor é advogado. E aí falava do senhor, que está sofrendo... Eu disse aqui nos Pingos nos Is, que o senhor sofre 3 cercos. Um político, outro da imprensa e o terceiro jurídico. Como é que o senhor vai fazer depois que deixar o Ministério do Meio Ambiente, ministro? Com tanto processo assim. É uma perseguição eterna, viu? A vida pública no Brasil precisa mudar a maneira que trata os administradores, sob pena de você espantar da vida pública as pessoas de bem. Porque a pessoa que está indo para a vida pública para roubar, para fazer coisa errada, ela não se preocupa com isso aí que você acabou de citar. Agora, as pessoas sérias, de bem, corretas, que ficam longe da sua família, saem de suas casas, mudam de cidade, que é o meu caso, as pessoas precisam ser encorajadas a participar da vida pública. É a ausência das pessoas de bem na vida pública que abre espaço para os representantes ruins, né? Então é importante que haja essa conscientização. E todas essas ações radicais, todas essas medidas que a imprensa faz, que em certos setores da sociedade fazem, acabam espantando as pessoas de bem da vida pública. Isso é muito ruim, realmente. E para fecharmos, então, a última pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Ministro, eu sei que não é o seu ministério que cuida diretamente
da expansão da rede de coleta de esgotos e de distribuição de água. Mas o senhor certamente está acompanhando tudo o que mudou desde que foi aprovado o novo marco, né, do saneamento. Quando é que o Brasil vai ter um número menos obsceno aí que 50% da população sem acesso à rede de esgotos, ministro? Augusto, é uma vergonha, né? Esse pessoal que se diz ambientalista, sentaram na cadeira de ministro do Meio Ambiente por 20 anos, não cuidaram do saneamento, não cuidaram do lixo. Basta dizer que o Acre, que é o estado da Marina Silva, tem o segundo pior índice de saneamento do Brasil. Foi graças ao marco legal do saneamento aprovado e com apoio, articulação do governo do presidente Bolsonaro, que a gente consegue ter regras claras e atrair investimento. Há 2 semanas atrás você viu o leilão da SEDAI, que é uma vergonha o saneamento no estado do Rio de Janeiro. Finalmente, o setor privado pôde entrar e se interessou porque tem regras claras, tem possibilidade de investimento e de avançar com tecnologia. Lá no Rio de Janeiro, o leilão da SEDAI foi um sucesso. E esse exemplo vai se espalhar para todo o Brasil. O importante é que a gente tenha a noção exata de que é o setor privado que vai entrar com recursos. Nós estamos falando de uma necessidade da ordem de 700 bilhões de reais. Nem se você somar o governo federal com os estaduais, mais os municipais, não há recurso público disponível para fazer isso. Então é importante que a gente tenha o setor privado participando. Se a gente tiver o setor privado participando, como teve no episódio da SEDAI há 2 semanas atrás, o Brasil pode ter uma solução para o saneamento em 10 anos, mais ou menos. Muito bem, conversamos aqui então com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, viu, ministro, pela visita. Uma boa noite. Um abraço. Obrigado a você.